Olá, você está no segundo programa da série especial de férias do Inclusão Entrevista, a Sociedade Bíblica do Brasil e a missão de levar a palavra de Deus para todas as pessoas. No primeiro programa, nós entrevistamos o reverendo Ernie Walter, ele que é o diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil. Não viu essa entrevista? Então, vamos deixar o link para você conferir, tá? Imperdível! Hoje, nós vamos participar de uma entrevista com a Emilene Oliveira. Ela é gerente de projetos sociais na SBB. Mas, afinal, o que tem a ver produzir Bíblia, imprimir Bíblia, distribuir Bíblia com projetos sociais? Vamos conferir? Então, vem com a gente até o final. Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui no Inclusão Entrevista especial, falando da Sociedade Bíblica no Brasil e falando sobre a Bíblia em Braille e descobrindo aqui uma série de outros assuntos muito importantes, muito interessantes da gente conhecer sobre o trabalho da Sociedade Bíblica no Brasil. Que bom que você está aqui com a gente. E agora, nesse momento, nós vamos conversar com a Emilene Araújo. Ela é gerente de projetos sociais aqui da Sociedade Bíblica do Brasil. Emilene, muito obrigada por você separar esse tempinho aí hoje para bater esse papo com a gente sobre esse tema tão importante, tão relevante para a humanidade. Obrigada, Juliana, é um prazer estar aqui com vocês e agradeço a oportunidade de poder falar do nosso trabalho. Bem, Emilene, deixa eu perguntar para você então, qual que é esse papel do gerente social, qual os projetos que você desenvolve aqui na Sociedade Bíblica? Bom, desde a fundação da SBB, ela se compromete a transformar vidas, por meio da palavra de Deus. Então a gente não desassocia o projeto social da Bíblia. A gente entende que, podendo fazer projetos que possam ajudar segmentos da sociedade, famílias, pessoas, nós estamos cumprindo aquilo que a Bíblia nos diz. Então é intrínseco, isso aí faz parte da Sociedade Bíblica do Brasil. O nosso compromisso de desenvolver missão integral, de olhar o ser humano como um todo, bio, psíquico, social e espiritual, e poder entender que a Bíblia traz respostas para as grandes questões da vida. Então isso nos faz entender que a gente pode fazer e a gente pode construir junto uma sociedade melhor, utilizando a Bíblia com os seus princípios e valores. Muito, muito legal isso, porque realmente está atrelado à Bíblia, ao amor ao próximo, Exatamente. Ajudar nas necessidades. Então, esse olhar está também inserido na prática da Sociedade Bíblica, não é isso? Sim, em tudo que a gente faz. A SBB ela não tem uma missão só de produzir a Bíblia. Ela quer que as pessoas leiam a Bíblia, ela quer que as pessoas interajam com a Bíblia. Quando a gente fala sobre o ser humano, cada um de nós temos características diferentes. E às vezes a gente tem programas e projetos que vão beneficiar algumas famílias e a gente percebe que para umas famílias as pessoas falam assim, olha, eu não consigo, eu não tenho força. E de onde vem essa força? E a gente, puxa, essa força vem de Deus. Sim. Então as famílias que vêm desacreditadas, sem esperança, e às vezes elas acham que elas estão predestinadas a serem aquilo que os seus pais foram. Então a gente encontra muitas famílias, olha, meu pai foi bandido, eu vou ser bandido também, para mim só existe isso. E a palavra de Deus vem para mudar essa história. Então, quando a pessoa acredita que tem um Deus que pode fazer milagres, que tem um Deus que vai nos dar força e nos ajudar para ser diferente, ela tem vontade, ela tem esperança. E aí ela agarra aquilo que a gente está trazendo com todas as forças
e sabe que sozinha ela não consegue. Então, se a gente não traz a Bíblia para esse contexto de trabalhar o social, trazendo aquilo que a Bíblia traz, né, aquilo que não é dom nosso, é dom de Deus, né, o que muda dentro do coração de uma família, de uma pessoa, é de Deus, né? Então não é mérito nosso. Então quando ela tem aquela força, ela, poxa, eu posso ser diferente. E aí está a Sociedade Bíblica para ajudar, né? Para ajudar, se não é uma questão de necessidade básica ou qualquer outra necessidade, é garantia de direitos. A Sociedade Bíblica tem equipe especializada que pode ajudar aquela família, aquele indivíduo a superar suas dificuldades e mais do que isso, ter essa alegria, né, e essa paz que vem de Deus. Nossa, que lindo esse trabalho. Então, além de distribuir, de disponibilizar a Bíblia para todas as pessoas, vocês também têm um olhar que presta assistência, aquele assistencial, conforme a demanda, conforme a necessidade das pessoas, né? E, Milene, fala pra gente um pouquinho sobre esses projetos sociais, né? Essa palavra de Deus que chega a pessoas com necessidades diferenciadas, como que isso acontece? Então, a SBB, ela tem essa missão de semear a palavra para todas as pessoas. Então, a gente entende que para todas as pessoas nós precisamos nos adequar para que todo mundo tenha esse acesso, né? Quando a gente fala de inclusão social, quando a gente fala de incluir alguém, nós temos que começar dentro de casa. Então, como que eu faço para incluir uma pessoa cega? Como que eu faço para incluir uma pessoa com deficiência auditiva? Então, nós temos que criar caminhos e meios para que essas pessoas possam ter acesso. Quando a gente fala sobre vulnerabilidades, cada um tem uma vulnerabilidade, para a gente conseguir alcançar todos. Então, começando pela disponibilizar a palavra de Deus, vou citar o nosso programa Acolher Pessoas com Deficiência Visual, que é um programa que nasceu de uma necessidade. Então, a Sociedade Bíblica tem registros que desde a década de 50, ela se preocupa em que as pessoas cegas tenham acesso à palavra de Deus. Então, na história da SBB, tem ações com fita cassete, né? Quem estiver assistindo, que for muito novo, não vai saber o que é. Com fita cassete, alguns livros que vinham em braille de outros países, mas é muito difícil, porque se hoje, a publicação em braille é cara e inacessível para grande parte da população, imagine na década de 50. Sim. Então a SBB sempre teve essa preocupação. E aí ela recebeu a visita de uma pessoa muito especial, que é a Paula França, que é uma pessoa com deficiência visual. Hoje ela é funcionária da SBB, então ela que faz nossas revisões, tudo que vai ser lançado em braille, ela que opina junto com a gente. E ela bateu na porta da SBB e falou assim, olha, se você que enxerga tem acesso à Bíblia incompleta, por que os cegos não podem ter? Então, na época, a Sociedade Bíblica entendeu que ela realmente... E a gente entendeu também que se não fosse a SBB fazer, ninguém mais faria. Por vários fatores, principalmente que a SBB que tem essa missão de levar a Bíblia a todas as pessoas. E a SBB começou um projeto que contou com várias igrejas, parceiros, de fora e dentro do país, para conseguir montar aqui a imprensa Braille. E em 2001 lançamos o projeto Braille na SBB. Ele foi lançado, mas ele foi fruto de vários anos de trabalho, vários setores envolvidos, pessoas, consultores da área, que pudessem validar a nossa atividade. Então, hoje nós imprimimos a Bíblia em Braille gratuitamente, Então, vale lembrar que uma Bíblia em Braille custa mais de R$5.000. Então, muitas pessoas não têm como ter esse acesso. E a gente também entende que ela tem 2 metros de altura, Também não é todo mundo que tem espaço para guardar uma Bíblia como essa. Mas sabemos que a gente precisa dar esse direito à pessoa cega. Então, como nós hoje escolhemos ler um livro digital ou impresso, a pessoa cega também tem esse direito. Sim. Ela pode usar os recursos de acessibilidade, pelo computador, conseguir ter acesso à Bíblia, e ela pode ter o livro na mão dela, para ela ler a hora que ela quiser. Então, a gente tem relatos de muitas pessoas cegas que esperavam alguém ler para elas. Mas lê de novo, eu quero decorar esse versículo, e hoje ela pode ter esse acesso. Então, a pessoa que entra em contato conosco, ela pode escolher receber a Bíblia completa, ou ela receber alguns livros. Tem gente que fala, olha, eu só quero os evangelhos. E ok, nós vamos doar esses evangelhos. Então, nós temos feito um trabalho, desde esse lançamento, um trabalho de dar realmente essa acessibilidade.
E ao longo do tempo, a gente entendeu também que a gente, da mesma forma que nós temos publicações hoje, uma porção bíblica, algum livreto, a pessoa cega também gostaria de ter. Então nós temos também feito a impressão de várias porções bíblicas, vencendo medo, ânimo, sonho de liberdade, enfim, várias porções que nós temos em tinta também em braille. E tem sido maravilhoso, porque quando as pessoas têm esse acesso, né, e elas mandam os relatos, ela fala, olha, eu já li várias vezes, eu leio, releio, e eu quero outro. E às vezes a gente até não consegue acompanhar, porque é um investimento alto, nem sempre a gente consegue acompanhar a velocidade da leitura deles. Acabou, já quero outro. Aí eu já não consigo enviar agora, tenho que esperar um pouquinho. E aí o projeto mais recente que nós fizemos é ter a descrição das imagens. Então, por exemplo, a gente lançou uma cartilha Aventuras da Bíblia Infantil, que nós temos em tinta, e material para criança. Sim. Tem muitas imagens. Então a gente coloca a figura, né, visivelmente ali para quem enxerga e faz uma descrição. Homem segurando uma cruz, cabelos longos, para que a criança cega que leia, ela realmente entenda o que está sendo tratado ali e tenha a mesma experiência de quem enxerga. Então a Sociedade Bíblica tem feito hoje um trabalho muito bacana do envolvimento de várias pessoas para fazer com que a pessoa cega tenha realmente o acesso que ela tem direito, que ela realmente tenha essa inclusão. Encontre na Sociedade Bíblica a inclusão que a gente tanto prega, né? Inclusão, olha, vamos abrir para todos têm que ter direito, né? A própria Bíblia, né, coloca, muitas pessoas têm uma questão de que, e vários conceitos ideológicos, né, e não são bíblicos. Olha, as pessoas com deficiência têm alguma maldição. A gente recebe pessoas cegas muito tristes, que elas falam, olha, eu fui para a igreja e eles falaram que se eu não estou sendo curada é porque Deus, eu não tenho fé. Então veja, então a gente traz, sendo que lá no Antigo Testamento, Deus já coloca que qualquer afronta a um cego é afronta ao próprio Deus. Exatamente. Que é maior amor que esse? Então esse bebê, o que ela faz? É de viver essa palavra, de cumprir aquilo que nós temos o dever de cumprir enquanto cristão e enquanto esse acesso à palavra de Deus. Nossa, um trabalho fantástico. E quando a SBB faz esse trabalho, também convida todos nós a ser co-participantes desse trabalho também. Exatamente. E, Emilene, como que uma pessoa cega, que de repente está com a gente em casa, ou alguém que tem algum familiar cego, em alguma igreja que agora está descobrindo que aqui na SBB existe essa possibilidade de adquirir, por exemplo, o Novo Testamento em braille, ou de repente a Bíblia inteira, né, para uma pessoa. Como que é esse processo? Tem um cadastro que a pessoa faz, aonde que fica? Como que a pessoa faz para conseguir uma Bíblia em braille? Essa questão que você disse, quando a gente convida todo mundo a participar, é muito interessante porque muitas pessoas desconheciam, né, uma Bíblia em braille. E mais ainda, de que tinha cego no seu município. Porque as pessoas falam assim, mas não tem cego aqui, não precisa. Por que ele não vai lá? Porque ele não tem o acesso. Então, esse ponto que você traz é bem interessante. Então, o que a gente faz hoje? A gente comunica as igrejas, né, pessoal de comunicação, faz toda uma divulgação para que eles saibam que temos esse acesso, né, que temos a Bíblia em braille, e essa igreja nos ajuda a identificar essas pessoas cegas e as pessoas entram em contato conosco. Pode ser no site da SBB, né, .org.br, sbb.org.br, lá é possível fazer o cadastro, receber gratuitamente, ou igrejas mesmo que entram em contato e passam para a gente, olha, tem 3 pessoas que eu conheço, e elas têm dificuldade de entrar no computador e fazer esse cadastro. A gente liga, faz por telefone, não tem desculpa. Quem quiser receber a Bíblia em braille tem todo acesso. Inclusive o material para as crianças também? Também, da mesma forma. A gente também tem feito parcerias com muitas instituições. Então, há instituições que têm um atendimento grande ao público com deficiência visual. Então, a gente, às vezes, faz um repasse para essa organização. Olha, eu atendo 50 crianças, aí eu já mando 50 cartilhas e ela já faz a distribuição. É mais rápido, mais ágil do que eu fazer 1 a 1. Então, essas organizações nos ajudam muito, porque elas têm esse cadastro, ela conhece tanto crianças, adolescentes e adultos, e aí já vem com aquela, olha, eu tenho 100, tenho 50, então a gente faz o repasse direto para essa instituição.
E você estava me contando, Milene, que vocês têm o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente em Braille. Exatamente. Então, como que alguém faz para entrar em contato com esse material do ECA? Esse material foi fruto de uma parceria com a Secretaria Nacional do Direito da Criança e do Adolescente. Uma parceria que foi feita este ano e eles entenderam também que a gente precisa desse material em Braille. Já que é um material muito caro, um material às vezes difícil chegar na casa de todas as pessoas cegas, a ideia é que esse material esteja em equipamentos públicos. Né? Um conselho da criança e do adolescente, um conselho de assistência social, uma biblioteca pública. Né? Então a ideia é que a gente faça a doação para esses equipamentos. Então já foi feita uma remessa para a Secretaria da Criança e do Adolescente, eles vão doar para alguns equipamentos, mas a SBB também, quem tem interesse de deixar na sua igreja, deixar na sua associação, na sua escola, esse material, pode entrar em contato conosco que a gente faz o envio, tranquilamente. Você estava me contando que você tem um tempo grande aqui já na instituição. Eu gostaria de te perguntar se você teve alguma história nesse processo da Bíblia em Braille, que mexeu com a sua... que foi especial para você, que mexeu aí com o seu coração, que te marcou, ou que trouxe algum marco para a instituição. Alguma história que você pudesse compartilhar com a gente? Olha, são inúmeras histórias, Ju. Sabe que eles amam também escrever cartas em Braille pra gente. Então contam suas histórias em Braille, eles ligam para contar testemunhos, mas o que eu tive, assim, a primeira história que me impactou mais, muitos anos atrás, logo depois do lançamento, né, da Bíblia, eu recebi essas cartas, eu particularmente pegava carta a carta. E uma das cartas falava que, ele falava, olha, eu tinha feito o cadastro há algum tempo com vocês, e o momento do cadastro até o envio, às vezes demora mesmo, né? E eu estava sem esperança que eu ia conseguir. Eu estava num momento muito difícil, depressão, e aí eu também achei que vocês nem iam mandar para mim. E naquela semana, né, uma semana especial, eu decidi tirar minha vida. Eu estava certo disso porque eu era desprezado, né, cego, ninguém queria realmente ter contato comigo, porque a exclusão é muito forte, né, ainda da pessoa cega. E ele falou que naquela tarde chegou a Bíblia. E aí ele falou que quando chegou, acho que foi, não sei se foi o livro de Salmos, acho que foi Salmos, né? E ele falou assim que quando chegou ele entendeu que era uma resposta de Deus, dizendo que ele era importante. E aí ele pôde ler a Bíblia e naquele momento ele falou assim, não, eu não preciso me matar. Né? Há esperança para mim e tem um Deus que me ama. Então essa carta eu acho que ainda tem guardado. Ai, gente, que maravilhoso. Essa carta me impactou muito, né? Que foi assim um resultado que a gente pensa que não, pode acontecer, mas talvez é raro, mas aconteceu e ele fez questão de falar. Então para mim a gente começou a entender que a nossa missão é essa, né? E é para todo mundo. Então, a Bíblia é mais importante para o cego? Claro que não, é tão importante para mim quanto para ele, porque nós somos pecadores. Mas se eu não tiver o acesso, não proporcionar esse acesso, a pessoa cega não vai ter essa esperança. Sim. Ela não vai ter a esperança que hoje eu tenho. Ou a pessoa surda não vai ter essa esperança. Então a SBB, ou a pessoa que está em uma comunidade muito distante, né? A gente atende os ribeirinhos da Amazônia, quando chega uma Bíblia em comunidades que nunca recebeu uma Bíblia. Então veja, a gente precisa fazer isso. Então é missão nossa. Então essa história me impactou muito, porque eu vi que ali a palavra de Deus chegou e fez a transformação que nem a gente imaginava que seria, né, daquela forma, mas uma vida foi salva em todos os aspectos, né? Sua questão física e sua questão espiritual. Então nós temos pastores cegos, né, que querem a Bíblia. Eu visitei a casa de um deficiente visual que ele morava em 2 cômodos, na verdade era um cômodo, e o guarda-roupa dele separava a parte da cama com a parte de sala e cozinha, então é um lugar muito pequeno. E a gente foi visitar ele, e ele na parte de cima do guarda-roupa, ele falou assim, olha, do lado direito o Novo Testamento, do lado esquerdo o Antigo Testamento. E ele guarda, e olha, uma casa muito pequena. Às vezes a pessoa tem uma casa maior, mas não quer guardar a Bíblia toda. Então veja, para quem quer a Bíblia em Braille, a SBB está aqui para dizer, olha, é sua, é gratuita, é só querer. Se quiser, disponibiliza. Que maravilhoso!
você estava falando que além, né, de distribuir, que vocês têm esses projetos sociais, você citou uma visita domiciliar. Então acho que seria legal você falar um pouquinho, né, sobre esse olhar que a SBB tem, que tem esse papel de assistência que vai até a casa, né? Como que é esse trabalho de vocês? Exatamente. Nas nossas unidades, nós temos equipe técnica, né? Como eu digo, assistente social, psicólogo, são profissionais que são mais voltados, né, para a área do desenvolvimento comunitário, protagonismo do indivíduo. Então nós temos esse pessoal que é treinado. Então, em cada um dos nossos projetos, a gente também tem o cuidado de fazer essas visitas. Por quê? Principalmente pessoas cegas. O acesso não é fácil, né? Basta a gente ir em qualquer lugar, você vai ver uma calçada cheia de buraco, um poste na frente. O acesso é difícil. E nós ainda temos pessoas cegas que não saem de casa. Ou a família, no medo, né, querendo proteger, ela fala, não, melhor que ele fique aqui. Né? A gente tem casos assim de pessoas cegas que comem com a mão, porque a família tem medo de dar uma faca na mão, né? Para falar, ele vai se cortar. Então, às vezes, é falta dessa informação. Então, a gente faz questão de atender a família, de informar a família. Então, tem muitas pessoas que não têm esse acesso. Então, citar o exemplo da pandemia. Na pandemia, isso ficou mais acentuado. Né? Então, há muitas pessoas cegas que moram sozinhas, né? E tem que se virar. Então, a sociedade bíblica, quando ela vê essas vulnerabilidades, ela vai atrás da pessoa. Então, fomos em várias casas onde pessoas cegas estavam totalmente amedrontadas, porque falava sobre pandemia, né? Pegar Covid já é uma sentença de morte. A gente teve uma pessoa que foi visitada, ela falou assim, olha, não tem álcool gel, então vou morrer. Veja, porque dizem que é álcool gel que vai fazer eu não pegar essa doença. Então, a gente, você pode lavar a mão bem com sabonete. É melhor ainda. Trazer essa informação. Né? A gente fez uma parceria com, na verdade, as ações do Ministério da Saúde. Não sei se você lembra, todo mundo passava pelo WhatsApp. O Ministério da Saúde informa. Só que era uma imagem. Como que a pessoa cega ia ter acesso àquele conteúdo? Então aqui nós fizemos, o pessoal de comunicação começou a descrever o que está dentro dessa imagem. Porque às vezes a imagem está mostrando alguém lavando a mão, a pessoa cega não sabe. Então veja, a gente precisa fazer com que as pessoas sejam incluídas. Então essas visitas técnicas, nós levantamos muitas vulnerabilidades, tanto no aspecto, olha, está sem alimento nessa casa, e a gente tem uma rede de igrejas e doadores, apoiadores, né, que nos ajudam nesse suprimento, ou vivendo em condições precárias. Então a gente chega em casa que às vezes não tem banheiro. Então o que a SBB faz? Claro, ela não tem recurso para realmente suprir toda essa demanda. Então ela vai falando com seus parceiros. Olha, igreja, você pode ajudar para essa família? Igreja X, Y, Z, graças a Deus a gente tem conseguido. Mais do que isso, casos de violência doméstica, de violência sexual. Então, ali na residência da pessoa, a gente consegue estar mais próximo dessa realidade. Então, a SBB, ela seleciona algumas famílias, né, para ela realmente ir até casa e fazer esse acompanhamento. Então, chega lá, conversar com os membros da família, ver as condições, né, de higiene, às vezes, daquela casa. Então, tudo isso é feito e a SBB vai mobilizando esses parceiros. Então, a gente precisa ir até lá. Não é todo mundo que vai conseguir vir até nós, né? E se a gente não for, a gente não consegue ter esse acesso. A gente teve casos de pessoas cegas que às vezes tinha até um dinheiro para comprar medicamento, mas na pandemia, com medo, não vou sair. Então a gente ia lá, comprava, voltava, entregava. Então essa assistência a gente faz questão de dar às famílias que a gente atende. Trabalho fantástico, né, da Sociedade Bíblica do Brasil. Você conhecia esse trabalho? Com esse grau de abrangência? Que trabalho maravilhoso, digno de ser falado, de ser ajudado, apoiado e de ser replicado também, né? E você estava me contando sobre a Bíblia em Libras. Isso. Vocês estão tendo agora esse olhar. Como é que está esse projeto? Olha, é um grande sonho da SBB trabalhar a Bíblia em Libras. Então ela começou a fazer alguns projetos com materiais infantis. Então nós temos 5 ou 6 volumes do Aventuras da Bíblia em Libras, que pode ser baixado no nosso YouTube gratuitamente. Então são histórias infantis em Libras, com imagens, né? E a gente entendeu que agora seria um momento para esse bebê realmente fazer uma tradução
Então esse projeto iniciou este ano, então existe o nosso departamento de publicações que é responsável por esse projeto, então já fizemos contratação das equipes, equipamentos, então está aí a todo vapor esse trabalho e está sendo esperado com muita expectativa, né? Porque é um grande desafio. A pessoa com deficiência auditiva, ela tem outras necessidades para entender um conteúdo, ela precisa de uma imagem, né? Quando você vai ter alguém, para o intérprete, ele tem a expressão facial, é todo um contexto que faz o conteúdo chegar àquela pessoa. Então a gente vê que é uma língua diferente, é outra língua, né? A pessoa sabe ler o português, então tudo bem. Não, Libras é uma língua. Então quem sabe Libras e português já é bilíngue. É diferente. Então, para a gente entrar neste mundo, então hoje tem um trabalho, uma equipe preparada para isso, que está trabalhando aí, correndo nessa ansiedade, sabe? Nessa expectativa. Porque há milhares de pessoas esperando por um projeto como esse. Só que ela tem alguns diferenciais, né? Por exemplo, a Bíblia em Braille, você vai imprimir, espera imprimir e você entrega. A Bíblia em Libras, não, ela vai ser socializada por links, né? Por plataformas, é muito mais fácil chegar. Então, tem um livro, vamos colocar esse livro para todo mundo, né, entender. Então, esse é o grande desafio. Porque ela tem que ser, todo o trabalho de tradução, ele é muito minucioso. Não é simplesmente traduzir, não. A comunidade surda está entendendo? Está compreensível? Né? Como você vai falar de pastor? Como você vai falar alguns itens que eram da época? Como que você traduz para hoje, né? E ainda um desafio, porque às vezes regionalmente cada um tem sinais diferentes. Nós estamos em vários países aqui no nosso Brasil, então também há esse desafio. Então é um projeto grande, é um projeto que a gente está contando muito com a doação, né, de pessoas que acreditam nessa causa, de igrejas que possam nos ajudar. Nas nossas redes sociais tem informações de como pode contribuir para esse projeto, então a gente está vendo assim com grande expectativa. Poxa, Milene, fantástico. Eu estou assim, extasiada com esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aqui na Sociedade Bíblica do Brasil. E inclusão é isso. Inclusão é pessoa com deficiência, pessoa sem deficiência, pessoas de todas as características, de todos os povos, enfim. Com todos os tipos de necessidades que possam existir, porque existem várias. Além da deficiência física, né? Existem muitas, né? E a ideia de levar essa missão, né? De levar a palavra de Deus para todos. E nesse olhar, que é um olhar muito mais abrangente, olhar para o ser humano, realmente é fantástico, é maravilhoso. Parabéns aí à Sociedade Bíblica do Brasil, parabéns a vocês por esse trabalho tão lindo, tão maravilhoso. Para a gente terminar, queria que você falasse suas palavras finais para quem está ouvindo a gente, quem está acompanhando a gente, o que você acha importante que eles saibam, o que você queira dizer, você fica à vontade, e também deixar os contatos aí da Sociedade Bíblica do Brasil, para que as pessoas possam acessar com facilidade. Bom, Juliana, todos que nos assistem, primeiro agradecer, né, poder falar desse trabalho, e eu deixo aqui um recado, uma dica para todos vocês. Primeiro, que a gente consiga ter um olhar diferenciado, né, com as pessoas que estão do nosso lado. Ter empatia, conseguir entender um pouco a necessidade do outro, porque é papel nosso, poder incluir as pessoas. A gente às vezes cobra de governos, cobra de instituições, mas a inclusão começa em nós, na nossa família, né, no nosso círculo de convivência, as pessoas que estão perto da gente. Se a gente começa a falar sobre isso para os nossos filhos, para os nossos vizinhos e nas nossas igrejas. Então, eu deixo esse conselho para que a gente consiga olhar para o outro de forma diferenciada e entender que não há nada que a palavra de Deus não possa fazer. E nós precisamos alcançar mais e mais pessoas. A gente às vezes acha que está todo mundo alcançado, todo mundo já ouviu o que tinha que ouvir, mas a nossa missão é continuar semeando essa palavra que transforma vidas. E depende de todos nós. A gente vai semear essa palavra numa atitude, num gesto, né, de uma forma como eu trato as pessoas, que as pessoas vão ver a diferença em cada um de nós. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela traz essa transformação
né, que a gente tanto busca, que a gente tanto espera. Então eu deixo essa mensagem para que a gente consiga ter um olhar mais para o próximo, Sim. e conseguir ajudar, conseguir incluir, né? Às vezes até um abraço, só precisa de um abraço e a Sim. gente precisa entender, às vezes, que a pessoa está precisando de uma ajuda. Maravilhosas essas palavras, de fato. Às vezes a gente fica esperando de instituições fazer um trabalho que é nosso. Exatamente, né? exatamente. Abraçar uma pessoa, cumprimentar, conversar, nós podemos fazer. E entregar a Bíblia. Entregar A gente tem alguns projetos que você pode ter Bíblias para entregar para quem vai na sua casa fazer um serviço, né, num ônibus, né, um porteiro. Assim, entregar a Bíblia para as pessoas é o melhor presente. Acho que é uma oportunidade Sim. importante. Também, antes de terminar, também deixar um recado, quem quiser nos ajudar, contribuir com a Sociedade Bíblica para esse trabalho que a gente desenvolve, acesse nossas redes sociais, sbb.org.br. Lá você vai ter os caminhos de como ajudar a SBB, tanto financeiramente, orando por nós e também participando. Se você quiser ser um voluntário, nossas portas estão abertas e nos ajudar aí nesses projetos. Muito obrigada, Emily. Eu que agradeço, Que Deus continue Juliana. te abençoando esse Amém. trabalho maravilhoso. Também agradecer a Damares, Sim. que está aqui com a gente, nos assessorando. Muito obrigada a você, Damares. Que Deus te abençoe. A todos vocês que nos acolheram, nos receberam assim de braços abertos, tiraram todas as nossas dúvidas, disponibilizaram o tempo de vocês para compartilhar essas experiências, essas vivências. Que Deus possa continuar abençoando vocês. Amém. A gente que agradece, que cada vez que vem uma equipe aqui para saber mais do nosso trabalho, a gente fica muito feliz, porque é a oportunidade que a gente tem de divulgar aí para mais pessoas aquilo que nós fazemos. Amém. Obrigada. Obrigada.